Isto é um instrumento, na minha percepção, e não falo por ter criado isso na época que estava à frente da Receita Federal, indispensável a um relacionamento adequado entre o fisco e o contribuinte. Creio que, ao contrário, ele precisa se configurar como norma no Código Tributário Nacional, não como a experiência começou através de medidas infralegais, medidas administrativas no âmbito da Receita Federal. A segunda é a questão da consulta. Tem que o fisco responder com maior clareza, com maior celeridade às consultas dos contribuintes. O contribuinte não pode deixar de pagar simplesmente porque não sabe o que é a matéria. E, nisso, nós devemos dizer o seguinte, nós somos extraordinários na capacidade de complicar a linguagem. Por mil razões distintas, quem sabe até por algum tipo de tradição nossa ibérica, de confundir a linguagem. E, confundindo a linguagem, fez com que, eu escrevi um artigo sobre isso anteontem, no Estado de São Paulo, fez com que, numa certa ocasião, o Celso Cunha, o filólogo, que estava como responsável pela revisão do texto da Constituição de 88, renunciasse à sua tarefa e, parodiando Ortega y Gasset, chegasse a dizer que clareza é a mínima cortesia do legislador para com o povo. Se o texto não é claro, tem que responder de pronto, tem que responder de forma precisa. Não precisa ficar fazendo alegações de ineficácia de consulta, etc., etc., etc. Esta é a obrigação do fisco para aquele que rigorosamente quer cumprir a sua obrigação. Terceiro é a definição, o aperfeiçoamento do conceito de responsabilidade. Eu, com alguma frequência, tenho visto coisas que são, eu diria, espantosas. Eu jamais pude imaginar que existissem coisas desse gênero. Contribuintes ingressando num processo de execução fiscal, sabidamente ineficiente, num processo de execução fiscal, sem o direito ao devido processo legal, sobre matéria que ele não conhece, sobre assunto que ele não sabe de que se trata, que jamais foi intimado, que jamais foi notificado, está com o processo em penhora. Semana passada eu vi já mais o 12ª vez que acontece a mesma situação. Então, isto desserve a um relacionamento respeitoso e recíproco entre o fisco e o contribuinte. Ou seja, é preciso que o contribuinte saiba, como eu disse, do que está sendo fiscalizado, é preciso que o contribuinte tenha uma resposta pronta à sua própria dúvida e é preciso que seja definida com precisão a responsabilidade. Eu cheguei a propor a um parlamentar fazer um artigo de lei que parecia, em princípio, tão caricato porque tão óbvio. Dizer assim, a ninguém pode ser imputado a responsabilidade sem observância do devido processo legal. Devido processo legal, como sabe, é cláusula pétrea desta e de todas as constituições do mundo, quer dizer, a não ser em situações não democráticas, todas do mundo, devido processo legal. A segunda questão passa no campo da eficiência. Como se sabe, na segunda metade dos anos 90, nós incluímos entre os princípios que informam a administração pública brasileira o princípio da eficiência, junto com o da impessoalidade, legalidade, publicidade, moralidade. Acontece que o conceito de eficiência não pegou, não deu certo. Ninguém se move em matéria de eficiência. A resposta, quando temos sempre um problema, a resposta clássica é o seguinte, vamos contratar mais pessoas. Aquilo me lembra uma frase de Eça de Queiroz, que dizia, lá no século XIX, o problema de Portugal é falta de pessoal. Quer dizer, então, qualquer problema resolve dessa maneira. Não é bem assim. Pode ser falta de pessoal, mas pode ser falta de eficiência. E é por isso mesmo que a eficiência foi nomeada como um dos princípios fundamentais da administração pública brasileira. Mas, como eu disse, não deu certo, não funcionou. O Brasil precisa ter um programa nacional de eficiência, um programa onde existam metas que sejam atribuíveis a uma instituição pública, como também metas que sejam atribuídas aos servidores públicos, para que se possa efetivamente avaliar o que tem que mudar e o que tem que não mudar. Quer dizer, esta é uma regra que está na Constituição, mas uma regra que não é observada. Então, portanto, é necessário um plano de metas. É preciso um programa de metas, não para o fisco, mas também para o fisco. Algo de caráter genérico para a administração pública brasileira.
E aí, algumas medidas que servem para proteger a eficiência. A eficiência se protege quando se evita, por exemplo, o fisiologismo. Se evita, por exemplo, o aparelhamento dos órgãos públicos. Se evita, por exemplo, quando se previne o corporativismo dentro da administração pública. Quer dizer, a administração pública deve ser estritamente republicana. E, como republicana, deve estar livre de qualquer influência que possa evidenciar patrimonialismo ou particularismo. E uma terceira questão, que eu também incluiria dentro desse tema, é algo que é de conhecimento público, portanto, não estou falando nenhum segredo para ninguém, mas é necessário um esforço efetivo da administração fiscal para que se estabeleça uma dessensibilização dos atritos entre categorias dentro da Receita Federal. A Receita Federal deve ser uma instituição que não possa ser objeto de lutas corporativas, de luta de categorias. Então, um trabalho de distensão que envolve conversa, negociação, paciência, boa vontade, definição clara de responsabilidades, enfim, de discussões abertas, com boa vontade. Quer dizer, é preciso trazer de volta o espírito de boa vontade, porque só dessa forma se trabalhará de maneira eficiente e eficaz dentro da administração fiscal federal. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar é a questão, como disse, da aproximação que deva ter de debates técnicos bem construídos, preferencialmente de forma pública, no Congresso Nacional, de debates sobre, fazer fóruns de debate sobre questões de natureza fiscal. Quer dizer, sem nenhum tipo de preocupação. Mas, para isso, é necessário tomar uma providência fundamental. A Receita Federal precisa recuperar na plenitude sua capacidade de formular política fiscal. Ao longo do tempo, isto foi desaparecendo. A Receita foi perdendo com maior clareza essa função. E essa fragilidade da Receita enfraquece sua capacidade de dialogar, de conversar, de debater. Alguns países do mundo chegaram a formular soluções até um pouco mais arrojadas. Não estou defendendo isso para o Brasil, estou apenas querendo estabelecer como um paradigma adotado em outros países. Alguns países do mundo têm o Ministério da Receita Federal, tem o Ministério da Administração Tributária. Eu não estou, ninguém conclua que eu estou propondo criação de mais ministério nenhum. Quer dizer, já estou satisfeito com o que tem aí. Mas dizer o seguinte, a Receita precisa ter personalidade própria, ter personalidade, ter voz altiva e ser capaz, portanto, de participar integralmente da formulação de política. Lembrando que este papel da Receita não se esgota nela mesma. A lei tributária é formulada no Congresso Nacional, mas ela precisa ter uma participação de um órgão que tem experiência, que tem competência, que tem habilidade, portanto, para debater o assunto, para propor soluções para o assunto. Então, essa medida me parece como sendo algo urgente e algo necessário para que se possa ter, dentro da Receita Federal, uma voz altiva e ativa na discussão desses problemas, dentro de debates que possam oferecer em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Portanto, são mudanças de caráter administrativo.